Em dezembro de 2019, a China reportou o aparecimento do novo coronavírus, chamado depois de Covid-19. O vírus começou em Wuhan e depois espalhou pelo mundo, levando ao cancelamento de voos e fechamento de fronteiras. Em Cabo Verde, como medida de prevenção, o governo fechou a fronteira com a Itália e depois com os outros países afetados pelo Covid-19. Entretanto, a 20 de março, os cabo-verdianos tiveram a confirmação do que mais temiam: o aparecimento do primeiro caso positivo do Covid-19. Tratou-se de um inglês de 62 anos. E no dia seguinte, mais 2 casos foram confirmados. Ambos eram turistas e estiveram no Hotel Rio Caramboa, que no momento estava com mais de 800 pessoas. Devido a estes casos positivos, os trabalhadores foram colocados em quarentena e a ilha isolada. Perante o primeiro caso de Covid-19 registrado na Boa Vista e para evitar situações de contágio na ilha e fora dela, o governo decidiu colocar a ilha em quarentena, interdição de voos domésticos de e para a Boa Vista, interdição de transporte de passageiros através de navios comerciais e de pesca, exceção para situações sanitárias, evacuações de doentes e situações de emergência e de repatriamento. A primeira morte foi anunciada em 24 de março, tratando do primeiro caso confirmado, ou seja, o inglês de 62 anos. Quanto a holandesa e o outro inglês, regressaram aos seus países de origem. Não tardou a cidade de Praia, teve também o primeiro caso confirmado. Desta vez, um cidadão cabo-verdiano que regressou da França num voo através de Lisboa. Deste caso, saiu mais 2 infectados, a sua mulher e a sua filha menor, residentes em Achada, São Felipe. Perante esta situação, o governo anunciou um conjunto de medidas e também, 28 de março, o Presidente da República decretou pela primeira vez na história do país o estado de emergência. Apesar de restrições que está na declaração de estado de emergência, nós, democracia, de continuar a funcionar e tudo direitos, liberdades e garantias que está abrangido para suspensão de continuar em pleno vigor. 4 de abril de 2020, as autoridades nacionais da saúde anunciaram o primeiro caso positivo na ilha de São Vicente, uma chinesa, levando a seguir a quarentena das pessoas que estiveram em contacto com a mesma. Apesar do estado de emergência, Cabo Verde autorizou a saída de estrangeiros aos seus países de origem e recebeu também cabo-verdianos que ficaram retidos em Portugal, França, Brasil e Estados Unidos da América. Todos ficaram em quarentena obrigatória em hotéis nas ilhas de Santiago e Sal. Em 15 de abril, Cabo Verde registra mais 45 casos positivos do coronavírus na ilha da Boa Vista, nomeadamente dos trabalhadores que há 23 dias estavam de quarentena obrigatória no Hotel Caramboa. Entretanto, dias antes, exigiam sair do local e a maioria regressou às suas casas em Boa Esperança. Medida não assertiva, agravando a situação do país e levando à revolta da população cabo-verdiana, criticando o governo por ter permitido a saída destes trabalhadores enquanto esperavam as respostas dos testes. Com estes novos casos, Cabo Verde passa a contar com 56 positivos do Covid-19, levando o chefe do governo a reconhecer publicamente o erro. O que aconteceu na Boa Vista é um exemplo daquilo que não pode acontecer. O governo assume as falhas e erros que possam ter sido cometidos, apesar de ter cumprido os protocolos internacionalmente exigidos. Em 16 de abril, Cabo Verde havia registrado 55 casos positivos do coronavírus, um recuperado e um óbito, levando assim as autoridades a agirem mais uma vez e o Presidente da República a fazer a prorrogação do estado de emergência, desta vez diferenciado por ilhas. As medidas para os que desrespeitarem as regras serão mais severas. O Governo aprovou em Conselho de Ministros o decreto-lei que dá poderes às forças de segurança para aplicar coimas entre 5.000 a 50.000 escudos a quem não respeitar os termos da lei do estado de emergência. A lei se aplica aos cidadãos e às empresas que não se enquadram nas exceções previstas na lei.
Nos casos de desobediência e a resistência às ordens dos agentes da segurança pública, o delito será agravado em mais 1/3 da pena aplicada. Para além da saúde, esta pandemia vai afetar a economia do país, que, segundo o Ministro das Finanças, a situação é preocupante. Nós prevemos para os próximos tempos, e para 2020, uma recessão que pode atingir 5%, ou seja, um crescimento negativo de 5% durante 2020. Isso tem a ver com as implicações ao nível do turismo. Podemos perder mais de 500 mil turistas durante 2020, mas também vamos perder cerca de 18 milhões de contas de receitas públicas. E isto vai implicar um ajustamento muito forte ao nível do investimento privado, do investimento público, que terá impactos ao nível do crescimento económico, mas também ao nível do aumento do desemprego, que poderá duplicar-se. Esta pandemia veio mudar a vida das pessoas e também a saúde mental, pelo que o psicólogo Nilson Mendes deixa esta recomendação. Eu tenho que olhar no cenário, mesmo que aquele medo, que é o medo comum, né, que aquela ansiedade, preocupação de pensa é comum, mas também não tem controle, né? Ou seja, o controle não só a nível que você está sentindo naquele momento, mora que pode sentir naquele momento, mas também a ocupação, que é a situação de pânico, de medo, de ansiedade. Técnica de respiração é facilmente de fazer, é facilmente de experimentar em qualquer cenário, onde que você seja uma conversa. Em um mês da pandemia do Covid-19 em Cabo Verde e com mais de 60 casos positivos, é importante a colaboração de todos. Fiquem em casa e juntos vamos vencer esta luta.